Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que foram mais curtidos diretamente na nossa página oficial. E hoje, em 7º lugar, nós temos um artigo do nosso colaborador Jefferson Viana, O Caminho da Liberdade, o caso polonês. É uma verdadeira análise histórica do processo através do qual a Polônia se insurgiu contra o regime comunista, contra o totalitarismo no leste europeu, servindo de exemplo naquele contexto de batalha constante do mundo, sobretudo do mundo ocidental, contra a tirania comunista dos soviéticos. Então, um caso histórico de uma nação que se rebelou em nome da liberdade. Em 6º lugar, nós trazemos a trajetória e o pensamento de uma figura importante para nós, sobretudo, que lutou pela liberdade no Brasil, que é o nosso fundador. No meu artigo, O que é o liberalismo? O ativismo pioneiro de Donald Stewart Jr. É uma resenha do pequeno livro O que é o liberalismo, de mesmo nome, feito pelo Stewart, publicado pelo Instituto Liberal, em que eu aproveito para trazer os princípios, os postulados, a causa defendida pela instituição que ele mesmo fundou lá nos idos de 1983 e que hoje nós aqui conduzimos adiante. E em 5º lugar, também de minha autoria, Parabéns PT, o governo dos decretos que conseguiu tirar nosso grau de investimento. É um momento de bater palmas para a grande conquista, para a grande proeza do PT, que foi durante o governo, inclusive do Lula. Em consequência, a gente sabe da onda das commodities e das conquistas do plano real do governo anterior, que esse grau de investimento foi conquistado. Mas sob o governo da mesma legenda, agora com a nossa querida presidente Dilma Rousseff, presença carimbada nos nossos artigos, no nosso flash, perdemos esse grau de investimento. Então o artigo, ao mesmo tempo em que dá os parabéns por essa proeza no sentido negativo, também discute a mania da presidente Dilma de querer governar através de decretos e o quanto isso tem implicações em relação à independência e ao peso dos poderes da República. Em 4º lugar, seguindo na mesma linha, também de minha autoria, o artigo Loligo Brasiliensis Petistai da Silvae, no popular, grande mentiroso. O título é uma grande brincadeira. Loligo Brasiliensis, para quem não sabe, é o nome científico da lula brasileira, da lula no ambiente marítimo brasileiro. E aplicada aí ao Lula, o nosso ex-presidente, que se considera até hoje uma espécie de monarca do país, que eu faço uma crítica a essa incongruência das declarações dele na época da conquista do grau de investimento e agora, quando esse grau de investimento é perdido, que ele passa a dizer que aquilo que ele exaltou como uma grande conquista, como uma grande honraria que o Brasil estava recebendo, se tornando um país sério perante a perspectiva internacional, agora para ele essa conquista não serve de nada, uma vez que ela é perdida pela presidente que ele mesmo criou, que ele mesmo projetou para que assumisse o poder. Eu trago também outros exemplos de incongruências, de mudanças de ideia, como por exemplo em relação ao impeachment. O Lula era um dos grandes defensores do impeachment. Durante toda a trajetória do PT na Nova República, ele foi defensor da derrubada de praticamente todos os presidentes antes dele. E agora, de repente, o impeachment passou a ser golpe, passou a ser uma coisa inadmissível. Em 3º lugar, continuando também de minha autoria, continuando a narrar esse drama do governo de Dilma, a lamúria dos petistas arrependidos e o filho bastardo de Chicago. Em que, diante do caos econômico causado pela gastança irresponsável e pelos desvios intencionais via corrupção
para a manutenção de um projeto nefasto de poder. O PT levou o país ao buraco, a agrura que nós hoje estamos enfrentando, com que nós hoje estamos lidando, e apresenta agora, na figura do seu ministro da Fazenda, Joaquim Levy, um pacote de reformas, de cortes na realidade num montante insignificantes em relação às necessidades que nós temos e que surgem na intenção de justificar a volta da CPMF, a volta do imposto, aumentando aí a sanha do Estado para cima daqueles que produzem as riquezas. Então essa crítica tanto ao governo, que não tem a menor, mesmo que sejam medidas, algumas delas ou muitas delas, medidas razoáveis em outras circunstâncias, um governo que cometeu estelionato eleitoral, porque segundo o seu discurso nada disso seria necessário, e que não tem a menor credibilidade, a menor capacidade de empatia, de comunicação com o seu povo, depois de tantas mentiras e distorções de que fez uso, para fazer com que essas medidas se tornem legítimas, tanto perante a aprovação popular quanto perante o Congresso. Em segundo lugar, também de minha autoria, mais uma vez, nesse flash, a América Latina pede socorro. Esse artigo é um retrato da situação da América Latina, em boa parte dela submetida a governos de partidos e de movimentos populistas e de esquerda que se organizam institucionalmente para discussões programáticas e ideológicas no Foro de São Paulo desde os anos 90. Então analisa-se a trajetória, as estratégias usadas por cada um desses partidos em cada um dos países, sobretudo a partir da tirania que nós tivemos noticiada recentemente na Venezuela, com a condenação, em primeira instância, do Leopoldo Lopes, do Voluntário Popular, que na realidade é um partido social-democrata, no fundo, mas que demonstra, na batalha contra um regime que conseguiu abocanhar ainda mais poder do que nós podemos imaginar aqui no Brasil em relação ao PT, que tem o controle armado, que tem milícias, de um tirano bufão que acredita que se comunica com seu antecessor na forma de um passarinho. O espírito do Hugo Chávez se manifestaria na forma de um passarinho. É uma figura, acima de tudo, ridícula. Então, diante de um cenário muito mais adverso, já muito mais adiantado na deterioração daquele país e das suas instituições, esse partido Voluntário Popular, na figura do Leopoldo e da sua esposa Lilian Tintori, tem demonstrado grande valentia na luta contra esse sistema de poder. E em primeiro lugar, o João César de Mello nos traz os 10 conselhos de Frei Beto. Frei Beto, e nós conhecemos uma figura religiosa, do meio religioso, que acaba por comprar os discursos mais ranhetas do MST, da esquerda, defendendo Cuba. E aqui o João César de Mello traz algumas frases bem bizarras que ele pronunciou numa palestra que ele fez em Sorocaba nos últimos dias. Coisas assim de não se acreditar, como a ideia de que nós temos que apoiar os oprimidos em abstrato, sejam quem forem, simplesmente por serem oprimidos, independente de nós acharmos, acreditarmos ou percebermos que eles tenham ou não razão no que dizem. Então esses absurdos, essas ideias estapafúrdias da esquerda, proferidas aqui por uma figura que chega às raias do extremo ridículo na sua palestra. Esse é o foco do nosso primeiro lugar de hoje. Esse foi o nosso flash, eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo diretamente na nossa fanpage no Facebook, a relação vai estar disponível aqui em cima. Se vocês estiverem acessando no nosso canal de vídeos no YouTube, ela vai estar disponível aqui embaixo, como sempre. E na semana que vem, como sempre, estaremos de volta, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.